Estenda sua mão para cá, Pai, em nome de Jesus, está aqui teu servo, Senhor, que vai trazer a tua palavra nessa noite, Senhor. Então que o Senhor use ele conforme o teu querer. Eu tenho certeza que o Senhor já falou com ele, Pai. Então que através da vida dele o Senhor possa falar conosco, Pai. Espírito Santo, Espírito de revelação, toma ele em tuas mãos, Pai. É isso que pedimos em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos, é com muita alegria e satisfação que nessa noite eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Eu quero convidar a todos quanto possuem a Bíblia Sagrada para abri-la comigo no texto que nos é proposto, o texto que está em Hebreus, capítulo de número 10, verso 38. Hebreus, capítulo 10, verso 38, para a nossa meditação na noite deste dia. Enquanto os amados procuram, eu quero externar a minha gratidão ao bom Deus, por me sentir privilegiado de poder retornar por mais uma vez a essa casa, para que juntos possamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Se queremos aumentar o nível da nossa fé, a Bíblia diz que a fé vem em ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, conhecemos Deus e, por consequência, somos edificados em nossa fé. Quero também estender minha gratidão, pastor Mauri está nos recebendo. Deus abençoe, pastor, por toda a sua generosidade e recepção para conosco. Faço votos que o bom Deus continue abençoando a sua vida com graça, saúde, sabedoria, que dia após dia o Senhor se mostre poderoso na sua vida e também na vida da sua digníssima esposa, também o irmão Eduardo, a irmã Lívia. Deus que os abençoe no nome do Senhor Jesus. Da outra vez eu estive aqui, eu vim sozinho, mas dessa vez eu trouxe a minha família. Está ali, ó, todo o meu patrimônio está ali, cabe no banco, que são os meus 3 diamantes, né? E ali a minha esposa, esse ano nós já vamos fazer 20 anos de casado, e passou rápido, hein? Está o Derek, eu sou o Eric e ele é o Derek, ele já vai fazer 17, e ali a pequenininha é a Ingrid, que tem 11 aninhos, e eu acostumei a tê-los me ouvindo, embora às vezes eles até enjoem de me ouvir, mas em secreto eu faço uma oração a Deus, que Deus também possa me usar para falar ao coração deles, e eles também possam ser edificados por essa palavra. Eu estou me sentindo hoje mais à vontade do que da outra vez que eu vi, que eu não conhecia, né? Já vou sair daqui falando, o pastor Mauri é meu amigo já. Segunda vez já é meu amigão já. Glória a Deus. E ainda, hoje que eu tirei o paletó, cantaram o Cassiane aqui. Eu falei, hoje que eu vou menos assembleiano, tocaram os hinos da Assembleia de Deus. Mas glória a Deus. Mas os meninos já gostou aí, pastor. Se vir a terceira, já fica aqui, viu? Tem que tomar cuidado. Mas o texto que está em Hebreus, capítulo de número 10, verso 38, os que encontraram, diga amém. Amém. Eu vou voltar até o 37, tá bom? O verso 37 diz assim: porque mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém. Tomais o vosso assento, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço também a Deus, irmãos, e admiro, né, os irmãos por estar trazendo campanhas com temas tão significativos para a fé cristã. Da outra vez que aqui estive, pude falar um pouco a respeito do livro de Romanos, e desta vez a respeito do livro de Hebreus.
Ora, dentro das epístolas que tem na nossa Bíblia, Romanos e Hebreus são os maiores tratados teológicos que existem. Quando você deseja se aprofundar acerca das coisas de Deus, Romanos e Hebreus é um grande desafio, né? Uma vez que o Evangelho, de forma geral, é uma linguagem muito mais acessível. Jesus falou de uma maneira muito mais simples, já para o teu povo, já para o povo simples, mas principalmente Paulo, ele fala de uma maneira profunda, com um linguajar bem mais difícil. Pedro, na sua epístola, ele vai dizer que Paulo escreveu coisas difíceis, que inclusive algumas pessoas, por não entender, as distorciam. Mas é verdade também que o livro de Hebreus há uma dúvida se é Paulo que escreve ou não. Por isso que na epístola aos Romanos está lá, a epístola de Paulo à igreja de Roma. Em Hebreus só está a epístola aos Hebreus. Mas sabemos também que até o ano 1200 era comum todo mundo fazer a afirmação que Hebreus também era a epístola de Paulo, por haver alguma concordância muito clara entre Romanos e Hebreus. Mas depois alguém, existe um movimento, chamado Alta Crítica, principalmente, eles vão fazendo alguns apontamentos, algum tempo atrás, e eles vão fazer comparativos do tipo, olha, Paulo começa todas as suas epístolas se apresentando, que é Paulo, o apóstolo de Cristo, mas em Hebreus ele não tem essa tal apresentação. Então, quando compararam o término dos livros com a saudação inicial, alguém chegou à conclusão que poderia não ser Paulo, mas várias evidências também mostram que era alguém conhecido dos apóstolos, alguém conhecido dos discípulos, porque ele fala de certa forma íntima, por muitas vezes, sem explicar a respeito do contexto em que eles estavam vivendo. Ele fala de prisões, ele fala de comunhão, e além do que, aquilo que nós chamamos de cânon sagrado. O que é o cânon sagrado? É o conjunto de livros que são tidos como legítimo, foram legitimados como não poder ser acrescentado nenhum outro, como palavra de Deus. E todo o cânon do Novo Testamento, definido ali a partir do ano 300 da era cristã, está ligado ao texto ser escrito por um apóstolo, ou sob a supervisão de um apóstolo. Assim, todos os livros do Novo Testamento, ou é apóstolo que escreveu, ou quem escreveu tinha um apóstolo perto. Então, se não foi Paulo que escreveu, foi alguém perto de algum dos apóstolos que escreveram. Por isso temos o livro de Hebreu como a palavra de Deus. Outra coisa importante a nós citarmos a respeito de Hebreus, era que com certeza quem escreve é alguém que vem do judaísmo. Vejam bem, o cristianismo vem do judaísmo, mas o judaísmo não é cristianismo. E aqueles da seita judaica foram aqueles que mais deram problema para a igreja no início da igreja, uma vez que a primeira perseguição da igreja foi exatamente do sinédrio, foi exatamente daqueles que invejavam a obra que Jesus estava fazendo. É claro também que essa perseguição judaica foi agravada pela perseguição romana, principalmente a partir de Nero e outros imperadores, mas de fato era alguém que vem do judaísmo, porque o assunto de Hebreus está muito ligado à questão das práticas judaicas. Então a primeira coisa para a gente entender um texto, e da outra vez que eu estive aqui eu falei, é nós procurarmos o contexto. Por que é que foi escrito? Para quem foi escrito? Em que tempo foi escrito? Isso nos dá um entendimento completo do texto. Veja que o texto que nós lemos, muito bonito, porque um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, não tardará, aponta para Cristo. Ora, o justo viverá pela fé, fala a respeito de uma fé para permanecer à espera de Cristo. Mas existe todo um contexto que nos amplia a mente e nos faz entender de fato qual era o teor desse texto aos Hebreus. O próprio título diz:
carta aos Hebreus. Logo, eles estão confrontando um pensamento do povo hebreu, um pensamento dos judeus. O que está em Hebreus poderia, naquele tempo, não fazer muito sentido, por exemplo, para a igreja de Roma, como a carta aos Romanos, porque ele fala de questões do seu costume, da sua tradição. Veja que há uma interligação entre 3 livros: Hebreus, Mateus e Levítico. Então você entende Hebreus, porque Hebreus é a conclusão daquilo que começou a ser tratado em Levítico. Por quê? Levítico é um livro cerimonial que dá ordem de como funcionará o culto daquele tempo àqueles que são descendentes da casa de Levi. E lá, quando você lê, é uma leitura difícil lá em Levítico, porque você fica até em dúvida, né? Quantas regras, quantas ordens, quantos metros, qual é a altura, e tem que levantar as colunas, os panos na questão certa, e a gente vê uma exigência muito grande de Deus contra o culto em Levítico, e aquela carga era muito pesada. Mateus, ele faz uma coligação com Levítico, com o intuito de provar que tudo aquilo que está em Levítico apontava para Cristo, porque o foco do culto levítico era o sacrifício de um animal. Então um animal puro, um animal sem defeitos, que derramaria o teu sangue, se apresentaria para aplacar a ira de Deus, o sangue. Mateus faz uma ligação, porque Mateus também escreve ao povo hebreu, também escreve ao povo judeu. Quando você estuda os evangelhos, você vai entender que Mateus escreve aos judeus, enquanto, por exemplo, Marcos escreve aos romanos. Mateus fala muito das tradições judaicas. Marcos não, Marcos apresenta um Jesus que cura muito. Existem capítulos de Marcos que um capítulo tem 3 milagres de Jesus. Então ele tenta convencer aqueles que não conhecem a tradição, por meio dos sinais que Jesus então seria o Cristo. Da mesma forma vai acontecer com Lucas, apresentando Jesus aos gregos, uma vez que os gregos buscavam a ideia de homem perfeito e buscavam a perfeição por meio do estudo, e aí vem toda a filosofia grega e os grandes nomes gregos. É por isso que quando você vê os evangelhos, você vai ver que Lucas é o único que começa antes de Jesus nascer. Ele começa já abordando o nascimento de João, e João Batista, aquele que viria antes para anunciar a vinda de Jesus. Por que é que Lucas dá detalhes que Marcos e Mateus não darão? Pelo fato de que Lucas quer apresentar um homem perfeito desde o nascimento, aquele que nasceu de uma virgem. Logo, Lucas estava dizendo: vocês procuram alguém perfeito, eis que eu apresento aquele que nasceu perfeito, viveu sem pecado e morreu inocente e ressuscitou. Logo, esse é o homem e Deus perfeito que eu vos apresento. Glória a Deus. João, depois eu vou comentar alguma coisa de João, mas João apresenta Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus. Então veja que a ligação sistemática, a gente chama isso, a ligação sistemática da Bíblia, é você intercalar, explicar a Bíblia com a própria Bíblia. Então quando você vai, principalmente os capítulos iniciais de Hebreu, você vai ver que Hebreus, ele está respondendo a questionamentos principalmente de Levíticos. Então qual é o contexto de Hebreus? O contexto era muito mais fácil ser um judeu, adepto ao judaísmo, do que ser um cristão, adepto do cristianismo, seguidor de Jesus. Por quê? Porque ser da seita judaica é ser maioria. Ser da seita judaica é ter acesso livre em todo tempo, em todo lugar. Levantar a mão, entregar a vida a Cristo, era sofrer ameaças constantes, tanto do império, quanto da seita judaica. De forma também que os judeus têm uma dificuldade, porque a graça escandaliza eles. Por quê? Para ser salvo o que precisava? Guardar o sábado, não comer as carnes impuras, levar o sacrifício anual, e várias festas seguidas, e vários trâmites que estão lá em Levítico. Alguém vem e diz assim: ei, não precisa de mais nada disso, você é salvo pela graça, isso é dom de Deus e não vem de vós. Então era muito convidativo, nós queremos, mas à mesma hora a graça escandalizava, porque tem que ter, eu tenho que pagar alguma coisa para ser salvo, e alguém vai apresentar: mas Jesus já pagou.
Então haviam grupos judaicos que, ao mesmo tempo que queriam seguir a Jesus, não queriam abandonar a lei. Veja que esse tipo de segmento persiste até os dias de hoje. Pessoas que apresentam a graça, mas constantemente estão voltando em pontos da lei, né, e tentando doutrinar por pontos da lei, não reconhecendo o cumprimento da lei em Jesus. Então a carta do autor aos Hebreus, em primeiro lugar, ela quer esclarecer a mente do povo hebreu, que está dividido. Eu quero Jesus, mas eu não quero abandonar as tradições judaicas, porque eu aprendi assim, eu cresci dessa forma. Então ele está esclarecendo quem é Jesus. Mas ao mesmo tempo, quando você lê o texto que é o título, capítulo 10, 38, há uma exortação para que eles continuem. Então eu entendo que essas pessoas convertidas estavam desejosas de retornar ao judaísmo. Vieram ao cristianismo, gostaram de Cristo, gostaram da mensagem, mas eram confrontados, perseguidos, ameaçados, muitos castigados e presos. Então sempre teria alguém do judaísmo dizendo: deixa Jesus e volta a ser feliz no judaísmo. Então é nesse contexto que vai entrar. Ora, se você é justo e você tem fé, o Senhor não terá prazer na alma daquele que retorna. Veja que o pensamento se completa no verso 39, quando ele diz: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Logo ele está dizendo: se vocês retornarem e abandonarem a Jesus agora, vocês perderão a sua alma. Mas nós não somos desse, nós não vamos voltar atrás, nós vamos para frente em busca da salvação prometida por Jesus. Glória a Deus. Veja que esse contexto, esse desenrolar, ele é necessário, porque entendendo o teor desta carta, a gente consegue detalhar o tema central dessa exposição bíblica nessa noite, a questão da fé. E os versos 36 que nós lemos, 38 e 39 que eu li agora, ela é uma introdução para o capítulo mais conhecido do livro de Hebreus, que é a galeria da fé. Então quando alguém diz: olha, lá na galeria da fé, está citando tal nome, na verdade é uma coleção de 16 nomes, listado dentro dos 40 versículos do capítulo 11 de Hebreus. Então quando ele diz: olha, vocês não podem voltar, porque vocês têm que ter fé para prosseguir, o autor está trazendo um texto prático, exemplos práticos, como se fosse um testemunho, dizendo: olha, como eles conseguiram, vocês também conseguirão. Então ele abre a galeria da fé, e ele faz um ponto interessante, ele dizendo: olha, através da fé, nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas daquelas que aparecem. Então ele está dizendo o fundamento da fé. Olha, a fé é tão importante, que pela fé você entende toda a obra da criação. E ele vai prosseguir, nos dando exemplo de homens de fé. Então ele vai dizer: pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Jacó, pela fé Sara, pela fé Isaac, pela fé Davi, pela fé Raabe. E ele vai passando pela fé Jefté, e ele vai passar por 16 nomes citados direto. E o próprio autor diz: e me falta tempo de citar a respeito de outros. Mas o melhor é a conclusão do capítulo 11, quando ele vai dizer que todos esses 16 citados obteram um bom testemunho. Foi maravilhoso. Mas a conclusão está no verso 40, que ele diz: mas tendo Deus preparado para nós algo melhor. Ou seja, esses homens abriram o mar, comeram do maná, viram poços ser aberto e água sair. Esses homens colocaram seus nomes nos anais da história, mas eles, embora tivessem tido testemunho, não alcançaram a promessa. Mas Deus sim preparou para nós essa promessa. Logo ele está dizendo: melhor do que abrir o mar, melhor do que comer do maná, é você conhecer
a efetivação da promessa, porque quando Hebreus está sendo escrito, eles já conheciam a maior promessa de Deus para o mundo. Abrir o mar foi bom, comer maná foi bom, mas conhecer Jesus e a tua obra salvadora, isso é muito melhor. Essa é a maior promessa, aleluia. Logo, conhecer Jesus é um privilégio, porque Davi tinha uma imaginação de quem era o Messias, e muitos deles imaginaram errado, esperavam o Messias de guerra, o Messias que vinha matando, e muitos do tempo decepcionaram por um Jesus que não matava, mas que dava a sua própria vida, que a sua principal arma era o próprio amor, e eles faziam uma imaginação, mas eles não conheciam Jesus. O nosso privilégio é tão maior, porque nós conhecemos a obra salvadora de Cristo em duas esferas. Primeiro, biograficamente, porque você tem na tua Bíblia 4 livros que falam diretamente da obra de Jesus. Noé, Davi não soube como Jesus veio, não viram os milagres de Jesus, tiveram experiências, mas não conheceram a grandeza do Cristo que morreu e ressuscitou. Mas nós, além de conhecer toda a história de Jesus, temos o privilégio, por meio do Espírito Santo, conhecer esse Jesus que mudou toda a história, aleluia. O poder da graça é tão maior, que Deus nos posiciona acima de Noé, acima de Davi, acima de grandes homens, simplesmente porque agora o próprio Deus habita e move dentro das nossas vidas, e isso é coisa maravilhosa para nós. Também aqui, no capítulo 11 de Hebreus, é a clássica definição da palavra fé. Então vai estar capítulo 11, verso 1, ele diz: ora, a fé, na minha tradução, é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência daquilo que não é visto. Mas é verdade também que quando você traz algumas palavras do texto original, o texto do Novo Testamento é escrito no grego, para a língua portuguesa, se perde muito do seu significado. Logo, a palavra ali é a palavra pistes, e tem um monte de definição para pistes. Alguns definem fé como a ideia de colar em Deus e nunca abandoná-lo. Outro tem a ideia de pistes como uma confissão de fé, ou uma certeza inabalável. Alguns vão confundir a ideia, vão ser sinônimos à ideia de fé semelhante a crer. Mesmo que a definição não seja tão clara para nós sabemos da importância dessa fé pelo próprio texto, porque o texto está dizendo que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele exista. Logo, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, eu quero destacar 4 pontos, talvez 5 pontos, da importância dessa fé relacionada aqui dentro do capítulo de número 11. E o primeiro ponto é o texto do verso 3, que eu já até citei, que através da fé entendemos que o mundo foi criado. Então eu preciso de fé, primeiro ponto, para olhar para trás. Eu apresento a fé em um modelo, não só um modelo de conquistas, como sempre é apresentado, mas a fé ela não é apenas para frente, a fé também é para trás. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, dentro do século I, dizendo: olha, é com a fé que vocês vão entender a obra que aconteceu lá atrás. Qual é a obra? Gênesis capítulo 1, verso 1. E o texto diz: no princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra, né? O texto hebraico lá é Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E ali eu vejo pela fé a primeira criação, porque Deus ele é atemporal, e Ele condiciona a sua criação dentro de um tempo. Logo, a primeira criação de Deus não é o céu e não é a terra, mas a primeira criação de Deus é o princípio, e princípio é referência de
tempo, porque para Deus não tem princípio, não tem meio, não tem fim, mas Ele vai condicionar a criação em um colchetes. O que é o tempo? É um colchetes dentro da eternidade. Deus é eterno, não tem relógio, não tem tempo. Então Ele abre um colchetes, esse colchete chama-se princípio, e dentro desse princípio Ele condiciona os céus e a terra. No princípio criou Deus o céu. Então, se a primeira criação de Deus é o tempo, a segunda criação de Deus são os céus. A maioria das vezes a Bíblia apresenta os céus no plural. Quais são os céus? O primeiro céu é o céu que vemos. O segundo céu é o céu da atmosfera, aonde vai o ônibus espacial. Mas o terceiro céu é o céu dos céus, aonde está o trono de Deus. Louvado seja Deus. Logo, a criação de Deus compõe os três céus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que João, que eu havia dito que eu faria uma referência agora, ele não tem uma introdução no capítulo 1 do Evangelho de João. Você vai ver que João, ele não está se preocupado em apresentar, não está preocupando com questão que Mateus inicia dizendo, e um gerou fulano, que gerou ciclano. João não. João, ele já quer escrever de Jesus. E ele vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem ele nada que existe, existiria. Logo, João capítulo 1 tem uma relação com Hebreus capítulo 11 verso 3, e com Gênesis capítulo 1 verso 1 também, porque se Deus criou, Ele criou em companhia do verbo, e o verbo, o logos, é a palavra. Logo, a criação de Deus é por meio de Jesus. Quando Deus diz, haja, Jesus era a palavra na boca de Deus. Aquilo que nós chamamos do fiat de Deus, que é uma palavra em latim para dizer aquilo que Deus faz. É isso que o texto de Hebreus está dizendo, porque Ele, pela tua palavra, traz à existência aquilo que não existia. Quando eu digo Bereshit bara Elohim, você tem ali um verbo, bará, que é criou, que na nossa tradução sempre é criou, mas na verdade quem estuda a língua vai descobrir que bará não é uma criação qualquer. Se ele falar, eu criei esse banco, o verbo criar ali não é bará, porque bará só é associado a Elohim, bará só é associado a Deus, porque o que é o verbo bará dentro do hebraico? É quando Deus cria sem matéria-prima. Ele disse, haja luz, houve luz, aleluia, glória a Deus. Veja, amados, que a Bíblia, ela simplesmente diz, Deus criou o céu e a terra. Ela não está preocupada com o que o ateu falou, com o que os doutores falaram, com o que a ciência falou. Ele simplesmente foi lá e revelou a verdade. No princípio Deus criou o céu, a terra e tudo que nele há. O Salmo 24 diz que é do Senhor a terra, a sua plenitude, todas as coisas é de Deus. E na verdade as pessoas brigam, matam-se por causa de terra, mas na verdade toda a terra é daquele que criou esta terra, aquele que é dono de todas as coisas. Então, pela fé, a gente abraça algo muito importante, irmão. E quando eu prego com a intenção de você não só se alegrar agora, mas você levar algo para a sua vida. E hoje você vai ver muito, principalmente na escola, né? Eu falei da outra vez, eu trabalho dentro de escola, batendo em cima da questão do criacionismo de Deus. Sempre vão dizer, não, que boa, é a teoria de Lamarck, porque a girafa ficou com o pescoço comprido depois. A teoria de Charles Darwin, que a gente evoluiu, ou a teoria da grande explosão cósmica, e a ciência vai usar argumentos, né? E se tem algum professor de ciência e geografia aí sabe que é isso, e os livros didáticos quase não trazem a questão do criacionismo, mas quando eu olho para a Bíblia e leio, no princípio criou Deus o céu e a terra, eu simplesmente acredito, por causa da fé que veio ao ler, a ouvir e a estudar a palavra de Deus. Aleluia! Não foi uma explosão apenas, mas foi o poder da voz do Deus que me amou,
do Deus que nos salvou, irmão. E às vezes eu encontro pensando, como que um Deus tão grande, tão poderoso, Ele se importa conosco, a ponto de dar o seu Filho unigênito naquela cruz para provar o seu amor. Deus sem eu continua sendo Deus, sem nós continua sendo Deus. Ele não é dependente de nós, mas Ele do seu trono inclina os seus ouvidos pelas janelas celestiais, e quando você dobra o seu joelhinho e apresenta uma causa justa, mesmo com tantas falhas, Deus, a promessa é que as mãos deles estão, a mão dele está estendida, e seus ouvidos não estão acramados para ouvir a petição. Aleluia. Jesus falou a respeito: olha, vocês sendo maus sabem dar coisas boas a seus filhos. Quem pedindo pão dará uma serpente? Vós, como mais o Pai que está no céu não vos dará aquilo que é bom para os seus filhos que clamam todos os dias e todas as noites? Aleluia. É a fé de olhar para trás e ter certeza. Mais do que ter certeza no criacionismo, que é algo que a gente precisa defender e se posicionar, e ensinar a nossa família, ensinar na escola dominical e tudo mais, é pela fé que eu acredito em Jesus. Porque ninguém vai abrir a bolsa e tirar uma foto de Jesus na cruz para provar. Ninguém filmou Jesus entregando o seu Espírito. E que negócio é esse? Porque é muito mais fácil eu achar que é uma mentira, é muito mais fácil eu achar que é uma história que me contaram, até eu conhecer a palavra que vai gerar essa fé no meu coração. Veja que a fé é um instrumento tão poderoso, irmão, que a gente alcançou uma fé de gente que viveu com Jesus e não alcançou essa fé. Eu tive sempre um desejo, né? E eu pedia, né, talvez um desejo até menino, até infantil. Eu queria ver como era Jesus na época, o Jesus homem, né? E sendo sincero, eu até orava, falei: Senhor, eu quero ver como era Jesus, como era o seu tempo, né? E talvez por fruto principalmente da minha imaginação, eu já tive alguns sonhos assim, que eu corria no meio da multidão, e alguém de costa, e aí eu queria Jesus, Ele nunca olhava para que eu visse como era o seu rosto, e eu acordava toda vez na hora que eu ia ver o rosto de Jesus. Mas alguém que viveu isso, alguém que viajou com Jesus, sentou na mesa com Jesus, e Jesus estava dizendo todo dia: olha, eu serei tomado de vós, olha, eu serei morto, mas ao terceiro dia eu vou me levantar. Tomé, e a gente gosta de bater no Tomé, né? Porque Tomé deu azar, porque ele faltou bem no dia do culto, porque estava todo mundo lá, era o dia de ver Jesus, era o dia de ver a promessa de Jesus. Bem aquele dia talvez choveu e não vieram, talvez bem aquele dia aconteceu alguma coisa, falando: não dá para ir. Todo mundo estava lá, menos Tomé. E aí quando ele fala: não, eu só acredito se eu ver, veja que é o contrário da definição da fé. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu espero com toda certeza. E aí quando Jesus vai aparecer, Jesus vai dar uma escrachada em Tomé. Aí Tomé, queria ver a cara de bobo dele. O que será que Tomé falou? E aí Jesus foi duro com ele, né? E aí Tomé, põe o dedinho aqui nas minhas chagas, põe a tua mão aqui no meu lado. Tomé, você precisou ver para crer, mas bem-aventurados são aqueles que não veem, mas um dia crerão no meu nome. Aleluia. Bem-aventurado é a igreja, é o poder sobrenatural da fé. Aleluia. E alguém está dizendo: não, mas eu não tenho mais fé. Olha, você crê no criacionismo? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Isso é fé. Aquilo que é fé para nós, alguém lá no mundo vai dizer: isso é loucura. Mas é exatamente isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 1, verso 18, que a cruz parece loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Fé é o poder de Deus manifesto dentro das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro aspecto, feito a introdução, é saber que a fé, ela não é só condicionada no que você vai conseguir amanhã, mas que a raiz da fé
parte de acreditar que Deus criou e que Jesus morreu, ressuscitou, e no aspecto futuro, que um dia Ele retornará a buscar a sua igreja. Essa é a nossa fé. Mas eu também observo aqui no capítulo 11, nos 16 heróis da fé aqui listados, que existe um personagem que ocupa um bloco maior. Ele ocupa do versos 8 ao verso 19, ou seja, 11 versos. Enquanto o autor só cita rapidamente Davi, Jefté, Baraque, ele vai aqui usar 11 versículos para falar de um personagem. E esse personagem, eu tenho certeza que quem passou aqui nas outras terças-feiras falou de Abraão, porque é impossível você desassociar a fé de Abraão. E por isso que quando o autor está ensinando, logo ele vai entrar na questão de Abraão. Qual a ideia da fé de Abraão? E a fé de Abraão está ligada a um outro aspecto. Fé de Abraão está condicionado a obedecer à voz de Deus. Se eu tenho fé para ver o que Jesus fez, eu também tenho fé para obedecer, porque quem não tem fé, não consegue ser sujeito àquilo que a palavra de Deus exige da minha vida. E eu quero fazer uma abordagem rápida sobre alguns aspectos a respeito de Abraão. E a primeira coisa que eu destaco é o chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12. A gente sabe que pela história judaica e o contexto judaico, vão dizer que, talvez você já tenha lido, né? Que Terá, o pai de Abraão, era um vendedor de deuses. E esses vendedores de Deus, e esse vendedor de Deus ganhava a vida vendendo deuses. E aí no meu pensamento, tá? Alguma coisa do tipo, alguém ia lá para Terá e dizia assim: faz um Deus aí, porque eu vou viajar e eu estou com medo de ser assaltado no caminho. Ele, vem amanhã aí. E ele lá esculpia um Deus, no outro dia entregava. Alguém procurava ele, tem alguém doente lá em casa, estou com medo de morrer, faz um Deus para curar ele. Ia lá e fazia. Tem uma filha lá que não casa de jeito nenhum, a bichinha é feia demais, faz um Deus para ela casar. E falou: opa, vem aí amanhã que eu vou te dar um Deus. Logo, havia um Deus para cada coisa. E aí pensamento meu, parece que Abraão ele desiste de ter que servir um monte de deusinho, que só tem poder de departamento. Ele quer encontrar um Deus maior que manda em todas as coisas. E a história vai dizer, extra bíblica, vai dizer que um dia Terá sai e deixa Abraão cuidando lá dos deuses, do estoque de deuses. E Abraão tem uma revolta e ele vai quebrar aqueles deuses. E quando chega, ele é indagado pelo seu pai, porque ele fez aquilo, e ele vai inventar uma mentira, ele vai dizer: pai, mas não fui eu não. É que eu coloquei comida para um, o outro ficou bravo, e os dois começaram a brigar, e se quebraram todo aí. E aí Terá: você acha que eu vou acreditar numa marmelada dessa? Ora, você fala para todo mundo que esse Deus casa, que esse Deus cura e que esse Deus livre, porque eles não podem brigar entre eles. Segundo a história judaica, aí é que Deus olha para o coração de Abraão. Fala: tem alguém no meio da idolatria, no meio da mentira, mas com desejo sincero de me conhecer. Gênesis 12, Deus vai aparecer com a sua voz a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da parentela, para a terra que eu ainda vou te mostrar. Irmão, agora se coloque no lugar ali, ainda chamando Abrão, né? Coloque-se no lugar de Abrão. Veja, irmãos, que não tinha Bíblia para ele consultar se era ou se não era. Não tinha o pastor Mauri para ir lá perguntar se era ou se não era. Não tinha aqueles programas de rádio que você liga: pastor, eu queria saber aí, Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? Não tem. Ninguém conhece o Deus que aparece para ele já com uma ordem. Deus não chega dizendo: por favor, faz favor, não. Abraão, sai da tua terra, porque o Deus que eu conheço é Deus que manda, e aquele que é servo obedece. Veja que Abraão, a sua condição de fé está ligado a obedecer, e obedecer resulta em não fazer o que eu quero, mas fazer aquilo que Deus manda. A condição da fé, veja que ela não está ligada só ao conquistar, como sempre a gente ouve, mas aquilo que você vai conquistar está ligado no que você faz no seu dia a dia. Obedecer
é muito melhor do que sacrificar. Samuel falou isso. Quando Saul foi lá e matou invadiu e não matou os bois, falou: não, eu guardei os bois. E aí Samuel vai dizer para ele: por um acaso tem Deus tanto prazer em sacrifício assim? Deus não quer que ninguém suba a escadaria de joelhos, ore no milho, mas que Deus quer uma vida reta de obediência à palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir a palavra, porque ouvindo a palavra você descobre a vontade de Deus, e aí você terá fé para obedecer aquilo que Deus manda. E interessante, Abrão, sai da tua terra. Já há uma renúncia. A obediência está condicionada à renúncia. Sai da tua terra, mas aqui eu tenho tudo o que eu quero. Vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Vê, se Deus aparecesse agora e dissesse: ô meu filho, vai para o Canadá. Opa, beleza, eu vou na hora. Mas agora, ô meu filho, vai para um lugar que eu não vou falar onde é. Aí você vai dizer: ixi, deve ser lá no sul da África lá. Deve ser um lugar pobre, deve ser um lugar ruim para eu ir. Mas ele, sem questionar, obedeceu a Deus. Tem vezes que você não entende o que Deus está, por que Deus está mandando, mas mesmo sem entender, obedeça. Fé é obedecer sem questionar. Se você tem Deus, o Espírito Santo age em você. Se você quer que Deus use os pregadores que passam por aqui, quando Deus falar com você, obedeça mesmo que você não entenda. Sai da tua terra, sai do meio da idolatria, sai do meio da parentela, que ainda eu vou preparar uma terra para você. Só que no capítulo 12 tem um diferencial do capítulo 22 de Gênesis. Eu não sei se você gosta de Bíblia, irmão. Eu gosto da Bíblia. Eu não venho aqui falar muito da minha vida, não. Eu venho falar da Bíblia. Eu gosto de falar da Bíblia. Capítulo 12 de Gênesis, Deus promete coisas para ele. Porque eu farei o teu nome grande, eu multiplicarei a sua descendência. Ele tem 75 anos e não tem filho. Olha a promessa: eu vou multiplicar a sua descendência, serão abençoado quem te abençoar, amaldiçoado quem te amaldiçoar, em ti serão bendita toda a família da terra. Ali estava uma promessa que Jesus viria dele. Então há uma condicional: se você ir, eu vou dar presente. Então a obediência estava condicionada a bênçãos. Só que do capítulo 12 ao capítulo 22 passa um tempo. Você vai ver Abraão fazendo um pacto com Deus. Você vai ver o capítulo 18. Abraão está tão íntimo de Deus, que Deus vai contar um segredo para ele. Vai lá e vai dizer: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão está tão íntimo de Deus, que ele faz aquela oração: Senhor, mas se tiver justo lá, e parece que ele está enrolando Deus, né? Mas aquilo lá é intimidade com Deus. E por fim, só tinha Ló de justo lá. E aí você conhece a história de Ló. Então, do capítulo 12, capítulo 15, capítulo 18 de Gênesis, vê que Abraão, agora ele conhece Deus. E quem já conhece Deus, Deus trata de uma forma diferente de quem ainda está conhecendo. Agora a obediência não está ligada a prêmio, mas a obediência está ligada à condição de servir. Se você já conhece, você deve fazer, mesmo se Deus não prometer nada para você. É só pela condição de obedecer por meio da fé. Fé não é só transportar os montes, mas fé é obedecer aquilo que Deus está requerendo de nós. E de forma que o capítulo 22 de Gênesis é o ponto alto da fé de Abraão. E está Abraão felizão, porque lá ele já tem agora Isaac, já está um meninão bonito. E aí Deus vai apresentar ele, e ele talvez, poxa, que ideia de Deus. Ele chega mandando, não chega dizendo por favor, não. Abraão, vai lá, pega o seu filho, o seu único filho, vai ao Moriá, o monte do sacrifício, e sacrifica o teu filho. Ele imediatamente, irmão, pega o menino, e não era longe, não era na esquina não, era 3 dias de caminhada, caminhando com 2 servos, e ele vai chegar na beira do Monte Moriá, onde hoje lá tem o templo Domo da Rocha, aquele templo muçulmano, e ele vai dizer: fique aqui, que nós vamos subir. Veja que Deus deu a ordem para ele sacrificar o filho dele, mas Deus não prometeu nada se ele fizesse. Faça por obediência, e você só obedece a Deus se você acreditar que Ele é Deus.
Porque se você acredita que Ele é Deus, longe de mim dá uma de Jonas. Ou como o salmista vai dizer: para onde eu irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Porque só eu até o céu, lá tu estás. Mas se eu fizer a minha casa no inferno, lá eu também estarei. Impossível fugir da presença de Deus. Quem conhece Deus, pela fé, obedece a Deus, mesmo que não entenda aquilo que Deus mandou. De forma que ele vai, e ali é para quebrar o coração do pai. O texto conhecido diz que ele vai subindo, o menino já é sabido, já sabe adorar. Abraão já havia ensinado ele a sacrificar, porque ele diz: eis aí o fogo e a lenha. Lá na frente vai aparecer que tinha o cutelo também, ali ele não cita, mas tem o fogo, tem a lenha, tem um cutelo. Uma indagação na mente do menino: mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E ele vai dizer: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. O que é fé? É a certeza daquilo que eu não estou vendo. É a certeza daquilo que eu estou esperando. Está vendo o cordeiro? Não estou vendo. Está vendo o sacrifício? Não estou vendo. Mas Deus proverá o cordeiro. Era a certeza de Abraão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Na verdade Deus não queria Isaac. Na verdade Deus queria Abraão. Na verdade, quando você oferta, Deus não quer a tua oferta, Deus quer o coração daquele que está ofertando. Você tem coragem? Você tem fé mesmo, Abraão? E ele creu no Deus da provisão. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Por muitas vezes, já recebi pessoas em casa para orar, e glória a Deus por isso. Muitas igrejas, no final, o pessoal pede oração, a gente ora. Mas já aconteceu algumas vezes comigo, da pessoa orar pela pessoa, e aí: amém, irmão, pode ir, amém, irmão. Aí ele olha para você e fala assim: mas Deus não falou nada? Aí, por quê? Porque às vezes as pessoas querem uma previsão, mas Deus quer que a gente confie na provisão de Deus. Se Deus já disse que vai dar tudo certo, está fácil demais, irmão, não tem teste de fé. Mas se Deus falou só vai, você vai ter que aprender a confiar na provisão de Deus, irmão. Aleluia. Troque a previsão por provisão. Embora nós sabemos que Deus fala, mas também não é tudo que Deus quer nos falar. E quando Deus quer falar, irmão, não se preocupa não, precisa perguntar para o profeta. Deus sabe aonde você mora, sabe o seu endereço, sabe o seu telefone, e Ele vai mandar alguém de algum lugar, de algum jeito, e Ele vai falar com você. Não se preocupe, você não vai perecer por falta de Deus falar com você. Aleluia! Mas acredite na provisão de Deus. Lá no alto do monte, Ele vai sacrificar o menino, e então Deus vai dizer: não faça mal ao menino. E ele olha para o lado, o cordeiro estava lá para ser sacrificado. Talvez você tenha pensado: que loucura é essa? Porque fé para fazer isso não tem como fazer não. Por que é que Abraão tinha coragem de sacrificar o seu filho? Por que ele faria isso? Hebreus vai responder por que ele ia sacrificar. Capítulo 11, verso 19, ele vai dizer: considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, e então também figuradamente ele o recebeu. Olha a fé de Abraão: se Deus está mandando matar, eu vou matar, porque o Deus que me deu Isaac pela primeira vez é Deus poderoso para ressuscitar Isaac novamente. Na mente dele: eu vou matar, mas Deus vai dar vida novamente para Isaac. Fé na criação, fé naquilo que Jesus fez na cruz, mas fé que não é uma fé dada à obediência, também é uma fé natural, uma fé comum, não é uma fé sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto interessante, irmãos, não quero cansá-los, vou partir aqui para o fim, mas a fé de quando Deus diz não. Da outra vez que estive aqui, eu ouvi algo interessante aqui do irmão Eduardo. Ele falou: gostaria de orar e que todo mundo fosse curado quando eu orasse. Ele falou dessa forma. E eu também, irmão Eduardo.
Mas a gente sabe que Deus não é sujeito a nós, porque senão Ele não seria Deus, Ele seria servo. Deus tem a sua vontade, né? Ainda o irmão Eduardo também falou, tem a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. Tem o que Deus quer e tem o que Deus permite, mas Deus tem a sua vontade, e a sua vontade ela é soberana. Fé não é só quando eu oro e Deus cura, fé não é só quando eu oro e a porta abre, mas fé também é Deus tendo poder para abrir e não abrir. Fé também é Deus tendo poder para curar e não curar, e mesmo assim eu continuar adorando o nome dEle. Aleluia, porque é fácil crer em um Deus que faz tudo o que eu quero, um Deus garçom. Aleluia, glória a Deus. E talvez você venha com a expectativa de dizer, olha, a tua fé vai fazer você fazer tudo o que você quiser, mas existe a provação da nossa fé, o tempo que Deus custeia você, para ver se você de fato quer aquilo, e aquilo que custa muito para ganhar, irmão, você nunca mais esquece, e você dará um valor. Não só Abraão, mas você vai ver o caso de Isabel, que foi dar à luz a João Batista, e o seu marido já idoso, esperando que tivesse um filho, e já na sua idade avançada, depois de receber um monte de não de Deus, irmão, depois de ver todo mundo abençoado, imagina as crianças da família, da cidade crescendo, e o velho sacerdote passando os dias, e nunca chega em casa, nunca tem uma criança para abraçar ele, e todo dia que ele orava, ele tinha um não de Deus. O Deus que tem vontade soberana, também diz não. Não tem um Deus que só diz sim, não existe um Deus marionete na mão das pessoas, é um Deus que diz que não, porque Ele abrindo, ninguém fecha, mas Ele fechando, ninguém abre também. Verdade. Ele é um Deus que tem todo o poder, inclusive para falar um não, e quando Deus dá um não, aí é que vai provar a sua fé, porque às vezes alguém tem alguma coisa, e você está precisando, mas que gente ruim, por que não me dá? Está lá à toa. Deus tem tudo, e às vezes Ele simplesmente não vai dar, e Ele não vai dar para ver se você vai continuar a ser fiel, porque aí vai ser muito fiel. É isso que foi a acusação de Satanás contra Jó. Também aí é fácil, porque deu tudo para ele, tira dele para ver se ele vai ser fiel. Então quando Deus disse não, quando Deus tirou, então Jó mostrou que ele é fiel. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A fé é uma estrutura muito maior, irmão. A fé está enraizada de uma tal maneira, condicionado. A fé não é porque alguém riscou teu carro, você não vem na igreja, brigou com a mulher, não vem na igreja, alguém olhou feio, não vai cantar mais, alguém mexeu no teu instrumento, não vou mais ensaiar. Fé não é isso. Fé é desejo de adorar incondicionalmente. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver ânimo, enquanto eu estiver respirando, eu vou adorar Deus incondicionalmente. Aleluia! Se Deus não fizer mais nada para você a partir de hoje, continue adorando a Ele, porque isso é fé. Porque o principal Ele já fez, que foi morrer na cruz do Calvário pela sua vida. Isso você não podia ficar sem, mas o resto você consegue ficar sem. Afinal de contas, não esperamos só nessa terra, nós temos uma visão, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Aleluia! A fé que espera só nessa terra é muito limitada, é pequena demais. Eu quero uma fé que transcende, que espera em Deus, uma fé como de Jó, pegando o caco, coçando a ferida, mas ainda respirando para adorar a Deus, irmão, aleluia. A fé é também provada quando Deus diz não, e às vezes Deus diz não a vida toda, e Ele é soberano. Tomara que Ele diga não, 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 e depois diga sim. Ou tomara que Ele diga sim na sua primeira petição, mas mesmo assim, se passar toda a vida Ele sempre dizer não,
Porque tem gente que passou a vida toda, não teve uma casa, passou toda a vida, não teve um carro, passou toda a vida, não teve uma família, passou a vida toda e não teve uma saúde, mas a esperança deles não estava nas coisas desse mundo. A importância da fé que transcende, além do materialismo, do imediatismo, que nós ouvimos e falamos. Quantas vezes eu visitei um enfermo, irmão, como é difícil orar por uma mulher que no outro dia ia amputar a perna por causa de um câncer. Vai lá orar, pastor, e você vai lá e ora, e você repreende, e você diz, vai embora, e no outro dia alguém ligar e diz, ó, a mulher amputou a perna ontem, quer falar com você hoje, e chegar lá e dizer para ela, eu vou te dar um conselho, você perdeu a perna, mas a tua alma ainda pode ser de Jesus. Aleluia, a perna não é nada, o destino da tua alma é melhor do que a tua perna. Você perdeu a perna, mas não perca a oportunidade de adorar a Deus mesmo sem a perna. Aleluia, Arabandaia, Arabacandarábia, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E eu trago um exemplo de Abacuque, porque Abacuque é um profeta que amava a sua terra. Só tem 3 capítulos de Abacuque, você pode ler depois. E capítulo 1 de Abacuque, tem um monte de perguntas de Abacuque. Por que, Deus? Por que o Senhor deixa o ímpio? Porque eles vêm contra nós? E ele vai relacionar um monte de perguntas. Mas quando Deus responde a ele, Deus não cede ao capricho dele. Ele dá uma visão a Abacuque. Diz, ó, eis aí, Abacuque, o que você vê? Os caldeus babilônicos com seus carros poderosíssimos vindo contra Judá. Deus não cedeu. No capítulo 2, no capítulo 1 ele não está convertido, porque ele não está entendendo. Capítulo 2 ele começa a se converter. Capítulo 2 verso 1 ele vai dizer, mas agora eu ficarei com um atalaia, para ouvir a voz e a vontade de Deus. E Deus diz, então já que é assim, escreve numa placa bem grande, e coloca para quem passar, porque o juízo sobre Judá está vindo. Não era o que ele queria, mas era a vontade soberana de Deus. O seu povo, a nação que ele amava, seria tragada pela Babilônia. Quando você vai no capítulo 3, já está um Abacuque convertido, entendendo que Deus faz e desfaz do jeito que ele quiser, e o importante é ser fiel. E ele vai dizer, sabe de uma coisa, Deus, eu aprendi que mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja vacas nos currais, eu louvarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Fé não é só quando Deus faz o que você quer, mas que Deus dê fé para você continuar fiel para as piores provas da tua vida. Você nunca tem uma desculpa dizendo, olha, eu não aguentei a prova e saí da presença de Deus. Não, eu passei na prova e eu não perdi a presença de Deus, que é o meu maior patrimônio. Aleluia. Termina agora. Quando você vê Paulo, o homem que os lenços levados de si curavam, mas quando você chega no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele está enfermo. Não acredita nessa conversa, irmão, que crente fiel não passa prova. Isso é mentira. Isso é uma mentira para encher a igreja. A gente passa aprovação. Jesus disse, olha, tereis aflições, e ninguém revoga a palavra do Senhor. Há aflições sim, mas é muito melhor enfrentar as aflições com a presença de Deus na nossa vida, do que seguir sozinho. Se com Deus é difícil, imagina sem Deus, sem a presença dEle. E Paulo, que é aquele o grande nome, o grande pregador, o famoso, aquele que ganha todo mundo para Jesus, ele chega na casa dele, quando ele deita no chão, quando ele deita em algum canto, quando ele está na prisão, vem um mensageiro do diabo, como uma estaca, como um prego, acabando com ele. E ele vai orar 3 vezes a Deus, dizendo que tire dele aquele mal. E que Deus falou para Paulo, não. O homem que passava, o endemoniado se manifestava. O homem que tem o grande nome, o maior escritor do Novo Testamento, e ele fez tanto para a obra de Deus, mas quando ele estava enfermo com o espinho na carne, Deus falou para ele, não. Mas Deus disse, melhor do que a cura,
eu vou te dar algo. A minha graça te basta. Aleluia. Eu não vou te tirar da aflição, mas eu vou te dar graça para você sustentar. Eu queria orar aqui e toda a enfermidade ir embora, todos os desempregados ficar empregados numa multinacional, mas se isso não acontecer, a graça do Senhor vai te sustentar, no meio da prova, no meio da dor, no meio da calúnia, no meio da dificuldade. A minha graça eu te dou. Aleluia. E Deus não faz, irmão, termina agora, como a gente quer. Aleluia. E tenha fé para aceitar a vontade de Deus. Deus não curou Paulo, mas Deus deu um melhor amigo para Paulo, Lucas, que era um doutor. Eu não vou tirar a dor do teu corpo, Paulo, mas eu vou te dar um médico para andar com você para cima e para baixo. Consulta grátis e remédio todo dia. Se Deus não tirar a dor, Ele vai mandar o remédio para você aguentar mais um dia, mais 2 dias, 3 mais dias, mas você não será provado além do que você pode suportar. Está doendo, tá, mas Deus vai te sustentar. Caminha firme, não deixa Jesus, porque no meio dessa prova, a tua fé está aumentando o nível, está aumentando o nível, está aumentando o nível da tua fé. Eu quero orar por você, coloque-se em pé, por favor. Aleluia. A fé vem por ouvir a palavra, e esta palavra é palavra de Deus. É a palavra que vai te alicerçar, vai te sustentar. Essa prova vai gerar testemunhos maravilhosos, vai alcançar tanta gente. Essa prova é experiência com Deus. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos. Aleluia. Poderoso Deus de Israel, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é penetrante, a tua palavra é remédio, a tua palavra é restauração, a tua palavra é o guia, a tua palavra é o bússola, a tua palavra é o alimento, a tua palavra é o pão, a tua palavra é viva, a tua palavra é renovo, a tua palavra é esperança. E não sou eu, mas é o poder que há na tua palavra para revigorar a fé, a certeza. Pai, no meio dessa luta, no meio dessa prova, no meio dessa tristeza, chega perto desse homem, chega perto dessa mulher com a tua graça, que ele seja revestido, renovado, que no meio dessa jornada ele te conheça de perto, como Jó antes só ouvia falar, mas agora os olhos estão vendo, que ele veja a tua poderosa mão, assim como Moisés desejou ver a tua glória, assim como Marta e Maria viu a tua glória. Revela a tua glória a esse jovem, revela a tua glória sobre essa mulher, faz a tua obra. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em
pra sempre tenho a luz em mim. Gostaria de chamar os intercessores para vir aqui na frente e fazer um corredor aqui. Vocês que estão desse lado, vocês vão sair desse lado aqui, vão passar por aqui, e através da sua fé, se Deus assim permitir, algo novo vai acontecer na sua vida. Então saia desse lado aqui, ó, passa por lá. Vocês que estão aqui, vocês podem passar pelo corredor. Eles vão estar cantando e eu vou estar ministrando aqui, aleluia. Pode passar, sai daqui, pessoal, e vai para lá, ó. Aleluia, pode cantar. Pela fé posso mudar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pela fé aprendemos posso a respeito da fé, Senhor. alcançar. Aprendemos, ó Pai, a respeito da fé, Pai. Posso viver. Oh, não é fácil, Senhor. Pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Pai, aumenta o nível da nossa fé, Senhor. Estou quando o Senhor falar não para nós, ó Pai, em Cristo nós pra vamos sempre vamos ficar mais forte na tenho tua presença. a luz em mim. Oh Senhor, Não aleluia. há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Pela fé. Deus, muito obrigado por essas três semanas, Senhor, que nós aprendemos, Senhor meu Deus, sobre a fé. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Te agradeço por cada momento que estamos aqui na tua casa, Senhor. O Senhor, através da tua palavra, Senhor, o Senhor aumentou o nível da nossa fé, Senhor. Oh Deus poderoso, que ficarão de pé não tem nada diante de mim que pode destruir a nossa fé em Cristo. Estou firmado Quando nós escutamos o não do Senhor, em Cristo pra não significa que o Senhor sempre não nos tenho ama. a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Oh, aleluia! Estou firmado em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Pela fé. Oh, Senhor Deus! Pela fé.